E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar sobre a Music Pro, que é essa plataforma, essa distribuidora de músicas, que ela é bem recente, então vou mostrar algumas características dela e também a interface aqui, como você pode lançar músicas por ela. Então a Music Pro é uma plataforma brasileira, aparentemente, pelo que eu pesquisei e estou verificando aqui. Então aqui ela tem até inclusive contato embaixo, né? Rua das Rosas, Itacoatiara, Niterói, no Rio de Janeiro. E ela tem uma distribuidora digital como a OneRPM, FreshTunes, entre outras aí que você pode ver e dar uma olhada caso não conheça. Tem aí no meu canal vários vídeos sobre distribuidoras caso você queira ter sua música nas plataformas digitais aí, né? Spotify, YouTube, Facebook Music, entre outras. Mas vamos lá então, né? Você se cadastra aqui, caso não tenha a conta, né? Vai lá na parte superior direita se cadastrar. Ele vai carregar um pouquinho. Ela é uma plataforma muito nova, então ela tem alguns problemas assim de carregamento, né? Quando está fazendo assim o load, né? Processando todas as partes, mas aqui você se cadastra. Depois de se cadastrado, né? Você vai ter o seu perfilzinho aqui em cima, você pode botar sua foto, se quiser, daí vai ter o seu nome de artista, você bota exatamente seu nome de artista, mas vamos lá então. Então a gente bota, né, se você quiser lançar uma música, vai ter o botãozinho de mais aqui, ó. Você vem em mais e adiciona single ou álbum. Se for um EP, né, se for duas músicas, né, daí vai ser já considerado um álbum, né, então. Single é só uma única música, né, como diz aí o termo em inglês próprio, ele já diz, né? Único, single. O nome da música, você vem, bota o nome da sua música aqui, teste. Vou botar só de teste para vocês verificarem. Escolher a capa, daí você pode botar uma capa que é interessante que você saiba, né, de alguns requisitos de capa. Tem um outro vídeo no canal, vou deixar nos cards de recomendação aí sobre capa, mas ela não pode ter, né, logo, né, logotipo das plataformas digitais, não pode ter e-mail, telefone, não pode ser borrada, né, ter blur. Então tem várias dicas aí que eu dou em outro vídeo, você pode ver com mais detalhes. Código ISRC também é importante, que é o CPF da sua música. Tu tem outro vídeo também mostrando, né, no canal sobre o que é, como você pode gerar. Aqui interessante da Music Pro é que eles têm diferentes gêneros, né, na verdade diferentes, tem muitos, né, inúmeros gêneros de música. Então tem aqui, né, é tudo em inglês no caso, né, mas é fácil de identificar. Então tem Children's Music, né, música de crianças, cartoon, músicas da Disney, música educacional, tem aqui Holiday, né, que é de feriado, Halloween, Christmas, Thanksgiving, né, tem vários, eu acho que mais de 100 gêneros aqui que você pode escolhendo, mas busque escolher o gênero que mais se encaixa na sua música, né. Então vou botar aqui, né, por exemplo, Brazilian, o meu. Depois, gênero secundário também, você é obrigado a botar, né, alternativo, aqui no meu caso, mas você bota o seu gênero alternativo que você desejar, né. Sempre eu tenho essa tendência, né, caso você não saiba qual é o seu gênero secundário, bota alternativo mesmo que tá certo. Idioma, daí você bota o idioma, você tem 3 idiomas aqui só, né, no caso, se for, você tá cantando em algum desses idiomas, outro, né, que não seja português, nem espanhol, nem inglês, você bota aí português mesmo, né, você bota o idioma padrão da sua língua. Gravadora, label, caso você trabalhe, né, caso você esteja fazendo por alguma gravadora, você bota o nome dela aqui, senão não precisa, né? É opcional. Data de lançamento também você bota aqui, né? Fique atento que algumas plataformas eles botam primeiro o mês e depois o dia. Mas aqui é primeiro o dia, depois o mês e depois o ano. Tem gente que se confunde, né? Daí pensa que bota, por exemplo, dia 5/6, pensando que vai lançar no dia, por exemplo, 5/6, que é dia 5 do mês 6, mas daí na verdade é o dia 6 do mês 5. Então tem toda essa complicação aí. Mas aqui é dia, mês e ano, tá certo? Se essa música já foi lançada em uma outra plataforma, você marca aqui e bota a data de lançamento já anterior, se não, deixa desmarcado. Informações opcionais. Essas informações opcionais, elas são interessantes você botar, né, para ter o maior alcance possível da sua música quando ela estiver lançada aí nas plataformas, que seriam o quê? Seria como se fosse um release, né, de imprensa, né, que é um texto pequeno de divulgação para as pessoas verificarem, para pessoas interessadas aí também, né, ou empresários, produtores, gerenciadores de carreira, qualquer pessoa que quiser aí no ramo da música depois te contratar ou fazer qualquer outro serviço com você, você pode entrar em contato e fazer parcerias, né? Então tem todas essas questões aqui de release, extras, conteúdos, né, links que você pode botar para o lançamento do seu perfil, outros perfis em redes sociais, enfim. E letra da música também é opcional, mas é interessante você botar caso queira. Aqui, né? E escolher imagem também, essa imagem seria da divulgação de artista, né? Claro que não é a mesma imagem da capa, né? Tem que ser diferente. Rótulos são tags, né? São as hashtags que na hora da pesquisa o pessoal pode identificar melhor a sua música.
Mas vindo aqui você pode salvar a sua música, né? Você clica em salvar, ela vai enviar, pode levar um tempinho aqui até carregar. Mas esse processo inicial ele é só o início do cadastro, né, para a parte de informações básicas, e depois que a gente vai criar a música mesmo, vai fazer o upload da música. Tendo carregado, a gente vem aqui em cima, né? Então, como eu falei, essa plataforma da Music Pro ela não é muito intuitiva, né, não é muito bonitinha assim, né, mas é só questão de hábito e eu espero que eles atualizem isso futuramente. Mas vamos lá, aqui em cima então a gente tem as abas, né? Geral a gente já preencheu. Música, daí você vem e escolhe a sua música. É obrigatório que seja no formato Wave, então você não pode botar MP3, não pode ser nenhum outro formato aí de áudio, tem que ser Wave obrigatoriamente. Importante que esteja aí na maior qualidade possível, né? Qualidade pelo menos mínima de CD, que é 44,1 kHz, e aí de 16 bits de quantização, que é o mínimo recomendado. Você pode ouvir a sua música aqui, tem um player, né? Você pode dar uma escutada, verificar se está tudo certo, se não corrompeu a música também. E aqui embaixo tem as funções, né, as participações. No caso, se é só você bota o seu próprio nome, seu nome de artista, né? E aqui bota a função. No caso, eu sou intérprete, e também eu boto aqui adicionar participante, ele vai carregar. E eu sou o autor, né? Toda faixa, né, que você vai fazer o upload tem que ter um autor, pelo menos um autor / compositor. Daí você pode ir botando outras funções que tiver pessoas envolvidas aí na colaboração da música, como feat, como remixer, produtor, editora, que daí você pode deixar essas informações presentes. No caso, quando você vai lançar no Spotify, por exemplo, daí vai ficar lá no lado, né? Se você botar, por exemplo, um feat, botar João da Silva feat aqui, e essa música também vai estar presente lá no perfil do João da Silva no Spotify dele, daí vai ficar, já que ele participou dessa música, né? E também intérprete, né, feat, vai aparecer no perfil da pessoa. Próximo, a gente vem em distribuição. Nessa parte de distribuição, basicamente tem um botão que eu acho que é meio inútil, mas eles botaram aqui, né, realizar distribuição digital. Se você não marcar, não dá para fazer nada, então, mas você tem que marcar obrigatoriamente, ele já vem padrão marcado. E aqui embaixo seria, né, qual tipo de distribuição, de gerenciamento da distribuição você quer. Por padrão é da Music Pro, que no caso eles pegam uma porcentagem de 25%, e aqui tem um contrato, né, mínimo de 12 meses que eles fazem, você pode ver mais detalhes aqui. Tem esse outro tipo, né, de compartilhamento, né, de organização para fazer a distribuição, que vai fazer o gerenciamento da sua distribuição, que é a Boca, mas esse daqui eu não conheço, não tenho conhecimento. Você pode ver mais detalhes aqui, entrar em contato também, mas por padrão recomendo que deixe aqui na Music Pro, que já é o ativo, desse jeito. Aqui embaixo você bota o código UPC, se tiver, né, não é necessário esse código UPC, é o código de barras, né, o código Universal Product Code, que é um código de barras do seu produto. Se tiver conteúdo explícito, né, se tiver palavrão na música, ou também na imagem de capa, no título da música também, se você não fala palavrão durante a música, mas no título tem palavrão, daí você bota conteúdo explícito aqui, algo que seja mais sensível, senão você deixa desmarcado. YouTube Content ID é o tipo de rastreamento que eles fazem no YouTube, né? Se outras pessoas, ou você mesmo no seu canal do YouTube botar lá essa música, ele vai rastrear e monetizar para você. Você pode deixar marcado aqui. Tipo, o preço para download, você pode escolher o preço para download, né, nas plataformas que fazem venda ao invés de streamings, né, e preço para download do álbum e download da faixa. No caso, como eu estou trabalhando com um single, né, um single é uma única música da faixa, né, ele vai botar um preço aqui pequeno, mas você pode regular o preço que você quiser. Distribuir ringtone também pode deixar ou não, fica a seu critério. E essas plataformas são obrigatórias, então todas aqui já vem um pacote completo, né? Você não pode desmarcar ou desselecionar uma ou outra, já vem tudo junto, é obrigatório que tenha, né? Spotify, Deezer, iTunes, tudo isso aqui, eles mandam sem... Você não tem opção, né? Não tem liberdade de alterar. Mas também tem essa opção que é interessante, que é publicar automaticamente em novas plataformas após o lançamento. Então, se tiver outra plataforma que surgir aí futuramente e a Music Pro fizer parceria com eles, eles vão botar a sua música nessa plataforma nova. Beleza, caso, né, sempre lembrando, caso você tenha que sair, deixar como rascunho e não preencher já para o lançamento, você vem aqui e salvar, clica em salvar, ele vai fazer salvar o rascunho, e você pode vir depois acessar o seu perfil depois e vai conseguir voltar com tudo preenchido já, né? Se você não botar salvar, ele não salva automaticamente.
Publicar, daí aqui no publicar a gente tem essa parte interessante que é de validar pacote, que ele vai verificar se está tudo certinho. Se não tiver certo, ele vai deixar um texto em vermelho aqui dizendo, ó, tem alguma coisa errada, volte lá e corrija, né, se você esqueceu de botar alguma coisa ou escreveu algum nome errado, né, alguma coisa assim. Recomendações também, isso aqui não é obrigatório, mas ele deixa as sugestões, né, de você botar letra ou marcar se tem conteúdo explícito ou não, no meu caso não, então deixei fora. E aqui essa parte de baixo eu não entendi muito bem, caso vocês já tenham utilizado a Music Pro e queiram compartilhar a experiência por aí, disso aqui de criar post no feed, eu clico e não aparece nada assim, a gente clica aqui e não vem nada. Mas depois, quando tiver tudo certinho, você bota aqui atualizar nas plataformas e ele vai mandar para as plataformas digitais, no caso vai mandar para análise, né? Então tem um processo de análise que eles verificam aí alguns dias até poder fazer o lançamento. Daí vai ficar aqui, né, em análise. Mas tem todas essas opções, quando você acessa, tem algumas opções aqui que ele acaba aparecendo, né? Aqui no caso ele não apareceu, porque essa plataforma ela ainda está, como eu falei, né? Ainda está em desenvolvimento, eles são tudo em atualização aqui, né? Em atualização. Tem algumas opções aqui a mais, mas é basicamente isso para fazer a distribuição na Music Pro. Então, né, eu recomendo para vocês, caso queiram experimentar a Music Pro, ela não posso dizer ainda se ela é uma plataforma muito boa ou ruim, pelo que eu estou verificando, ela não é muito, não está acima da média, né? Ela tem uma plataforma assim mediana, né? De desempenho médio, mas fica a sugestão caso vocês queiram verificar, né? Eles ainda têm muita coisa a atualizar, tem essas opções Music Premium, Music Studio, e eles dizem que fazem parte de marketing também, né? Gerenciamento aí de carreira de artista, caso você queira, mas cabe a você explorar. Então é só questão de você explorar, verificar se é do seu gosto ou não, caso esteja insatisfeito com outras plataformas, outras distribuidoras, e você pode ir testando, né? Lembrando aqui que você pode também ir botando mais artistas ou uma gravadora, caso você seja uma gravadora, uma produtora aí, um label fonográfico, né? Você pode ir botando mais artistas e vai lançando para outros artistas, outros perfis nas plataformas deles aqui pela Music Pro também. Espero que tenham gostado, deixem like no vídeo, caso tenham gostado, se inscreva no canal que tem conteúdo relacionado e deixem nos comentários também qualquer sugestão, ideia, mais dúvida, e se tiverem já utilizado a Music Pro, deixem aí para compartilhar a experiência também, e até a próxima, valeu!